Bom dia, hoje é segunda-feira, 6 de junho, o Senado Notícias está no ar. A subcomissão temporária que vem acompanhando os impactos da pandemia na educação faz daqui a pouco sua 14ª audiência pública. Vamos conferir a agenda. A partir das 10 horas, senadores e especialistas vão debater condições para que o estudante se sinta bem no ambiente escolar, com protocolos de segurança sanitária, oferta de alimentação de qualidade e política de acolhimento socioemocional. Uma cerimônia em Petrópolis, no Rio de Janeiro, lançou na sexta-feira um site especial do Senado para comemorar o bicentenário da independência do Brasil. A página na internet tem recursos interativos, vídeos, iconografia, podcasts e documentos históricos. O evento contou com a presença do governador do Rio de Janeiro, do prefeito de Petrópolis, além dos senadores Carlos Portinho, Jean Paul Prats e do senador Randolfo Rodrigues, presidente da Comissão Especial Curadora do Bicentenário da Independência. A cidade de Petrópolis foi escolhida para sediar o lançamento do site por ter uma relação histórica com a família imperial e também pela tragédia que se abateu sobre a cidade em fevereiro deste ano, quando fortes chuvas deixaram centenas de mortos e desabrigados. A escolha de Petrópolis tem um duplo significado, não só pelo significado dos momentos que nos forjou como nação livre, como pátria livre, naqueles primeiros anos do século XIX, mas também tem o significado de, senhor prefeito, aqui está para homenagear Petrópolis, sobretudo pela tragédia que foi acometida aqui a cidade recentemente. Que a memória que a gente tenha seja a memória, a partir de agora, da reconstrução da nossa cidade, Petrópolis, do meu estado, como senador do Rio, e que seja a memória da independência do nosso país, que Petrópolis é fato histórico importante, sem dúvida nenhuma. Acho que é muito importante a gente perceber que todos os dias estamos fazendo história e que ela precisa ser recontada de diversas formas, e a gente precisa ter a responsabilidade de fazer com que a nossa história seja contada a partir daqueles que nos forjaram, que foram importantes na construção da nossa etnia e do nosso povo. Queria mais uma vez agradecer ao Senado Federal por colocar Petrópolis na vitrine do país. Não mais na tragédia, mas relembrando a participação tão importante que Petrópolis teve na história do Brasil, com certeza com a família imperial sendo representada aqui. Dizer que tem um orgulho para nós fluminenses que esse lançamento seja hoje aqui, uma cidade que ainda chora a tragédia de fevereiro, mas que com certeza, numa atitude brava de seus moradores, começa a se recuperar. Esse marco, que é a independência, ele de alguma forma engatilha vários processos de autonomia do Brasil, onde ele toma posse e controle da sua economia, do seu tratamento dos seus programas sociais, de toda a sua preocupação com política externa, né? Uma nação soberana, ela passa a existir para todos os outros países também, e todo esse registro nesse site, essa construção e a decorrência dessa construção, será possível visitar virtualmente, né, estando dentro do tópico, inserido no tópico e com acesso a múltiplas fontes tradicionais, literárias, bibliográficas, mais convencionais. Convida-se a nossa sociedade a perceber o valor do passado vinculado ao significado contemporâneo da noção de cidadania, fundamento da República. Busca-se disseminar a ideia da necessidade de formação, da importância da disseminação de informações validadas e da participação do indivíduo nos processos de construção de uma sociedade plural, democrática, justa e, graças aos acontecimentos de 1822, uma sociedade brasileira independente. A página fica no portal do Senado e foi resultado do trabalho da Comissão Especial Curadora para o Bicentenário da Independência.
Com um clique na página do Bicentenário, é possível acessar o website Itinerários da Independência do Brasil, elaborado pela Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com o Senado. É um site interativo que vai disponibilizar conteúdos como vídeos, fotos e documentos históricos, além de videoaulas e podcasts sobre todo o processo de independência do Brasil. Com o objetivo de chamar a atenção para a importância da sustentabilidade, o Senado está com uma iluminação especial da cor verde até o fim do mês. A nova iluminação marca o início da campanha Junho Verde, que alerta sobre a importância da conservação dos ecossistemas, do controle da poluição e sobre a degradação dos recursos naturais. A cúpula do Senado ficará esverdeada até o fim do mês. A proposta de criação da campanha Junho Verde altera a Política Nacional de Educação Ambiental em âmbito federal, estadual e municipal, para divulgar a importância da preservação ambiental na vida das pessoas. A importância do meio ambiente saudável, da poluição do ar, da poluição das grandes cidades, enfim, todos os tipos de contaminação e poluição que incute na maior adoecimento da população, não é? E da destruição desse patrimônio inestimável que nós herdamos de muitas e muitas gerações. Ele é muitíssimo importante. O projeto também determina que os meios de comunicação do Senado deem prioridade a informações sobre políticas públicas, campanhas educativas e iniciativas como projetos de proteção e preservação ambiental, com ênfase em boas práticas de sustentabilidade. Um projeto de lei que tramita no Senado pretende dar amparo a crianças que ficaram órfãs após perderem as mães para o feminicídio. Eles tiveram as mães assassinadas e viram o mundo desabar do dia para a noite. São os órfãos das vítimas de feminicídio. Crianças que perderam as mães de forma violenta por causa do gênero. Menores que deixaram de ter um lar de referência, apoio e estrutura. O feminicida não apenas assassina a mulher, mas também marca para sempre a vida dos filhos dela. Jovens e crianças cujo sofrimento é perene e as consequências da violência indeléveis. Mas um projeto de lei em tramitação no Senado Federal pretende dar apoio e suporte a essas crianças. O PL institui a Política Nacional de Proteção e Atenção Integral aos Órfãos do Feminicídio. O texto define a proteção e promoção multissetorial a crianças e adolescentes menores de 18 anos em que as mães tenham sido vítimas de crimes contra o gênero. Às vezes nós nos preocupamos com as pessoas que cometem o feminicídio, as pessoas que vão presas, né, as mães que são violentadas, são assassinadas. Esses pais que cometem esses crimes, na sua maioria das vezes cometem o suicídio e outros são punidos com penas altíssimas. Sim, e aí quem vai cuidar dessas crianças? Quem vai cuidar dos filhos? Esse é o foco do nosso projeto. A nossa proposta é que o governo federal ampare essas crianças. Esse projeto de lei se baseia em algumas diretrizes que aqui destaco. A priorização dos órfãos em programas, projetos e ações sociais no âmbito federal. A inserção, quando cabível, do órfão e órfã de feminicídio e de seus familiares ou responsáveis legais em programas de proteção policial dos estados. O projeto é muito importante porque há uma lacuna no Brasil com relação à política pública de proteção integral da vítima indireta do feminicídio, que são os órfãos. Não há no Brasil nenhuma política pública que volte o olhar para essas crianças e adolescentes. Então, via de regra, a criança perde a mãe e perde o pai também. O Brasil é um dos países que mais mata mulheres no mundo, ocupando o 5º lugar. Só em 2021, mais de 1.300 mulheres perderam a vida, vítimas de feminicídio. Em média, uma mulher é morta a cada 8 horas. São mais de 25 casos por semana. E mais de 97% das vítimas foram mortas por um companheiro atual, antigo ou outro parente. E em 2021,
O feminicídio deixou 2.300 órfãos no Brasil. No Brasil também, a maior parte das mulheres vítimas de feminicídio, elas são de famílias que já estão numa situação de vulnerabilidade, que são mulheres que têm pouca renda ou que não têm renda, de baixa escolaridade, e essas crianças ficam ainda mais vulnerabilizadas. O Estado, portanto, falha quando deixa de dar proteção e garantir a vida dessas mulheres e continua falhando porque deixa de assistir esses órfãos. Denuncie, ligue 180. O piso salarial nacional aos profissionais de enfermagem foi aprovado pelo Senado na semana passada e agora segue para análise da Câmara dos Deputados. A fonte de recursos para o pagamento do piso ainda não foi definida. Em todo o país, são quase 2 milhões de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras. A proposta aprovada por unanimidade pelo plenário do Senado vai garantir a eles um piso salarial nacional. De acordo com um projeto de lei já aprovado pelo Senado e pela Câmara, o piso será de R$ 4.750 para enfermeiros, R$ 3.325 para técnicos de enfermagem e de R$ 2.375 para auxiliares de enfermagem e parteiras. A PEC, aprovada nesta quinta-feira, vai dar segurança jurídica a esse projeto, ao incluir a proposta na Constituição. A gente precisava da segurança jurídica para esse processo. O PL votado aqui no Senado Federal por unanimidade na Câmara dos Deputados garantiu um sonho para esses profissionais. Mas, em parte, nós poderíamos estar sancionando uma lei que causaria insegurança jurídica num próximo passo, num próximo período da sua aplicação. Por quê? Porque, pela Constituição brasileira, não pode o Congresso Nacional legislar sobre o orçamento de estados e municípios. Ou seja, em parte, no caso dos privados, nós poderíamos. Mas quando a gente entra na receita e na despesa de um ente da federação, a gente pode acabar trazendo um transtorno jurídico que, no final das contas, ao fim e ao cabo, não traria o resultado que a gente queria para essa votação. O impacto financeiro da proposta será de cerca de 16 bilhões de reais. A fonte dos recursos ainda não está definida. A gente possa avançar agora na desoneração da folha, em outras fontes que nós estamos buscando, que pode ser, inclusive, o saldo dos dividendos da Petrobras, porque é um assunto que está em tona, e está na pauta, e está na ordem do dia. O projeto de lei dos jogos, que tem uma previsão de arrecadação de 120 bilhões de reais, ou seja, vamos conseguir o Estado brasileiro arrecadar entre 20 e 30 bilhões de reais com impostos. Permanece, obviamente, uma busca que é uma busca muito enérgica por parte do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, que é de fato da fonte, presidente Davi Alcolumbre, para que possamos ter a garantia de que esse piso nacional possa ser implementado e efetivado no Brasil. Para impedir a inconstitucionalidade, nós apresentamos esta PEC que traz a segurança jurídica. Ainda parte deste conjunto de ações, nós teremos a terceira, que será apresentada um PLP para a apresentação especificamente desta fonte. É bom lembrar que esta PEC vem respeitar, na verdade, o Pacto Federativo e todo o conjunto de lei que trabalha a responsabilidade fiscal brasileira. Portanto, os estados e municípios brasileiros, a partir dessa PEC, terão um prazo de 1 ano do ponto de vista regimental e da lei para adequação da sua lei orçamentária e, portanto, passar a pagar o novo piso salarial. Já na parte privada, este piso, tão logo sancionado pelo presidente da República, terá efeito imediato. Aprovada em segundo turno, a PEC 11 com 72 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção.
Os senadores aprovaram também o projeto que regulamenta o funcionamento dos conselhos de educação física. A inscrição obrigatória nesses conselhos dos professores de educação física de escolas públicas e privadas gerou polêmica. O projeto regulamenta o funcionamento dos conselhos federais e regionais de educação física. A relatora, a senadora Rose de Freitas, rejeitou uma emenda de plenário apresentada pelo senador Paulo Paim, tornando facultativa a inscrição no Conselho Regional dos profissionais que atuem exclusivamente na educação formal. Tentamos de todas as maneiras possíveis, como manda o regimento dessa casa, construir um entendimento. Não foi possível. Portanto, permanece o meu relatório inicial. A lei da LDB não prevê qualquer obrigatoriedade de filiação de docentes a órgãos ou autarquias reguladoras de profissão. O Conselho Nacional de Educação, CNE, ratificou esse entendimento em 2 pareceres. É necessário considerar o impacto financeiro do PL 2486/2021 sobre as professoras de educação física que integram uma das categorias profissionais de menor remuneração no Brasil. A docência na educação básica brasileira detém também os piores salários entre os 41 países pesquisados pela OCDE. Está abaixo da média remuneratória de outras profissões em nosso país. Portanto, impor a esses profissionais mais uma despesa para poderem atuar nas escolas e universidades, além de injusto, é altamente contraproducente. São esses órgãos que fiscalizam quem realmente cumpre o que tem que ser cumprido dentro da educação física. Eu, com todo respeito, volto a dizer em relação ao senador Paim, esse destaque do senador Paim, simplesmente o que pode acontecer um pouco mais lá na frente é extinguir esses órgãos. E esses professores de educação física, que são muito bem acompanhados e principalmente fiscalizados, podem inclusive perder as suas profissões, perder as suas funções. O que significa, na minha opinião e na opinião de todos esses que eu já citei aqui? Que acatar essa emenda do senador Paim significa definitivamente, ou melhor, praticamente, acabar com a profissão de educação física. A emenda é clara, ela só diz o seguinte: é facultativo ao professor que quiser se filiar a esse conselho. Senão ele fica submetido naturalmente ao órgão municipal, estadual e à própria União. Votada como destaque, a emenda acabou rejeitada. Nós ficamos por aqui. Para rever as reportagens desta edição, você pode acessar nossa página na internet, senado.leg.br/TV.